A gente vê aquela mata exuberante naquela serra e a gente sabe que por ser uma mata de cerrado pode existir até 2 elementos vegetais a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. E a gente sabe que o arbusto e a árvore tem uma massa orgânica que pode chegar a meio metro cúbico por metro quadrado. E aqui nós estamos vendo essa vegetação rasteira, uma área que já foi permanentemente descampada durante muitos anos. E essas plantas que a gente está vendo aí nasceram com as chuvas de 2020 e portanto vão desaparecer quando chegar o verão intenso. Morre, seca, deixa de existir. E a gente entende que se o reino vegetal é o 5º elemento da natureza, e se ali naquela mata de árvore e arbustos tem meio metro cúbico de massa vegetal por metro quadrado, aqui nessa área seria necessário pelo menos 50 vezes, uma área 50 vezes maior, ou seja, 50 metros quadrados no mínimo para ter meio metro cúbico de massa vegetal. E se o reino vegetal é o 5º elemento da natureza, tal é seu comprometimento com os elementos do clima, significa dizer que o clima, em todos os aspectos, dentro daquela mata, é diferente do clima aqui. Tudo. Ventilação. Aqui essas plantas com até 60 centímetros de altura não tem capacidade de barrar o vento. E a gente vê como as plantas estão se mexendo extraordinariamente pela ação dos ventos. Enquanto que lá naquela mata o vento não consegue mexer com aquelas árvores de grande porte, aquelas árvores e arbustos, e nem consegue penetrar naquela densa camada de massa vegetal com mais de 10 metros de altura acima do solo. A umidade do solo aqui é muito menor do que a umidade do solo ali na serra, apesar de ter recebido a mesma oferta de chuvas, o mesmo volume de chuvas. Se a gente falou em solo, significa dizer que aqui o solo, por ser um terreno mantido nu, sem vegetação por tantos anos, é um solo pobre que não tem capacidade de sustentar uma planta de grande porte, como é o caso das plantas daquela serra. Se o reino vegetal faz o suprimento de oxigênio da respiração aeróbica dos animais, incluindo nós seres humanos, significa dizer que o volume de oxigênio, do gás oxigênio produzido ali naquela mata, é dezenas de vezes maior do que aqui, com essa vegetação rasteira de pequeno porte. Significa dizer que a absorção do gás carbônico, do dióxido de carbono, por parte dessa pequena vegetação, dessa pequena massa vegetal, a absorção, o sequestro, como se diz, é infinitamente menor do que dentro daquela mata.
Mas o fato de existir naquela mata essa densidade de plantas, volume de massa vegetal por área, significa dizer que a vegetação daquela serra traz benefício ao clima em uma área 10 vezes maior do que a área ocupada pela massa orgânica. Enquanto que aqui, essa pequena massa vegetal não tem capacidade e condições de manter essa mesma condição, nem mesmo na área onde estão as plantas. Isso é um fato que a gente tem que saber por que a gente tem que deixar uma mata junto a uma área onde tem habitações. Porque mesmo a cidade que está a 3 km dessa serra está se beneficiando o clima da cidade por conta dessa massa orgânica que tem na serra. E por ser o quinto elemento da natureza, a massa orgânica, o reino vegetal, podemos dizer que quanto mais próximos estiver o homem e a cobertura vegetal, melhor para os dois. Porque a cobertura vegetal só traz benefício para o homem, porque também é sua fonte de alimentos, direto ou indiretamente. É sua fonte de respiração, de ar puro, pela produção de oxigênio das plantas, do reino vegetal. E já que o homem, como um ser animal, inspira oxigênio e expira dióxido de carbono, ao contrário das plantas, que inspiram o dióxido de carbono e expiram o gás oxigênio.